Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, toca numa ferida bem aberta da nossa área, a engenharia de software. É um texto chamado Código como Produto. Um nome bem direto, né? Muito. E ele já começa com uma ideia que parece um grande paradoxo. Por que a gente, como engenheiro, tantas vezes celebra um código que é tecnicamente incrível, mas que na prática, no dia a dia, é um pesadelo? Aquele código de portfólio, né? Que você mostra numa palestra. Exato. Aquele que ganharia um prêmio, mas que ninguém no time tem coragem de encostar para fazer uma manutenção. Então a nossa conversa hoje é justamente para desempacotar essa tensão entre o código que a gente acha elegante e o código que de fato gera impacto. E essa tensão é muito real. O texto argumenta que a raiz disso tudo é uma falha de conceito, sabe? Uma falha fundamental. O que seria? Muitos de nós, mesmo sêniores, vemos o código como um artefato, quase uma expressão artística da nossa habilidade. E a grande virada de chave que o material propõe é começar a enxergar o código como capital. Capital como em dinheiro, como um ativo da empresa? Exatamente. É um ativo que tem custos, que precisa gerar retorno e o principal, que vai ser modificado e mantido por muito, muito tempo. Quando você coloca essa lente financeira, a sua ideia do que é um código bom muda completamente. Certo. Tratar código como capital. Faz sentido no abstrato, mas como que isso se manifesta na prática? O texto dá algum exemplo de como essa falha de conceito gera um custo real? Sim, e o exemplo é ótimo porque ele parece inofensivo no começo. Ele fala de uma equipe que implementou um sistema de cache super sofisticado, usaram padrões avançados, sabe? Aquela biblioteca da moda. E conseguiram um resultado, imagino. Algo para colocar no relatório. Com certeza. Conseguiram, uma economia de 2% no tempo de resposta das requisições. No papel, é uma vitória. A equipe celebrou, colocou na apresentação de resultados. Só que tem um mas, hein? Sempre tem. O texto chama isso de o custo invisível da sofisticação desnecessária. Aquele sistema complexo exige 40 horas por ano de manutenção de um especialista. Ok. E pior, a curva de aprendizado para qualquer pessoa nova que entra no time aumenta em semanas. Porque agora ela precisa entender aquela peça de arquitetura super específica. De repente, o onboarding fica mais caro, a manutenção fica mais cara. E o risco de um bug ali fica altíssimo, porque poucas pessoas realmente entendem o que está acontecendo. Exatamente. Mas peraí, 40 horas por ano. Um gestor pode olhar e falar, isso é uma semana de trabalho de um dev. Parece pouco para uma melhoria de 2% na aplicação inteira. Onde que está o erro nesse raciocínio? O erro é ver essas 40 horas como um custo isolado. Não é. É um imposto. Um imposto contínuo sobre a agilidade do time. Um imposto sobre agilidade, gostei disso. Pois é. Cada novo requisito que precisa passar por ali, o desenvolvimento fica mais lento. Cada bug que surge, a investigação demora mais. Cada pessoa nova leva mais tempo para ser produtiva. Esse custo vai se acumulando. O ponto principal do texto é que a equipe otimizou a função errada. Eles otimizaram para beleza técnica, né? E isso, para a satisfação de resolver um problema de um jeito inteligente, quando o gargalo do negócio não era performance, era a velocidade de entregar coisas novas. Ok, então se a gente joga fora a beleza como a métrica principal, fica um vácuo. O que a gente coloca no lugar? Como que a gente mede qualidade de um jeito objetivo, pensando no negócio? O texto dá uma resposta para isso, não dá? Dá. E é uma resposta muito pragmática. Ele tira o foco da estética e coloca no impacto operacional. São 4 métricas. A primeira, tempo até mudança. Quanto tempo leva para implementar algo novo? Simples e direto. Exato, mede a agilidade. A segunda é a taxa de erros em manutenção. Com que frequência as nossas mudanças quebram outras coisas. Essa dói. Um código pode ser fácil de mudar, mas se cada mudança é um campo minado. A qualidade é baixíssima. A terceira é o custo de onboarding. Quanto tempo um dev novo, mesmo um sênior, leva para fazer uma contribuição de verdade no código?
E a quarta, que está ligada com a segunda, é o risco de regressão. O quão acoplado é o sistema. Mudar uma coisinha aqui exige testar tudo de novo com medo do que pode ter quebrado. Isso. Olha, dessas quatro, a do onboarding para mim é a mais esquecida. A gente mede tempo de deploy, mede bug, mas quase nunca pensa quanto custa para uma pessoa nova entender o nosso código. Exato. E é aí que o texto foca. Porque o código que um especialista acha bonito é quase sempre o mais difícil para um novato pegar o jeito. É o conflito direto. Total. O texto faz uma distinção que eu achei brilhante. Ele para de usar o termo vago, código bonito, e foca em manutencibilidade. E a definição dele é muito simples. Manutencibilidade é a facilidade com que um não especialista consegue alterar aquele código com segurança. Não especialista, ou seja, não é sobre o autor original, é sobre todo mundo que vem depois. Para sempre. E para mostrar isso na prática, o texto compara duas implementações, certo? Aquele exemplo do Event Buzz e ativo contra uma solução mais sem graça. Exatamente. A primeira versão, a bonita, usa uma biblioteca tipo RxJS. É aquele código que você vê em palestra, sabe? Visualmente limpo, declarativo, uma cadeia de operadores elegantes, pipe, filter, debounce. Para quem domina a ferramenta, é uma obra de arte. Mostra um conhecimento técnico profundo. Sim, mas essa versão com o Event Buzz existe por um motivo, certo? Os defensores diriam que ela lida melhor com cenários complexos ou que é mais escalável. O texto só descarta isso? Ótima pergunta. Não, ele não descarta, ele contextualiza. Programação reativa é uma ferramenta super poderosa para certos problemas, tipo gerenciar eventos complexos em interfaces. O problema é quando ela é usada para algo simples. Como no exemplo, que era validar e enfileirar um e-mail. Exato. A complexidade da ferramenta não casa com a do problema. E a consequência prática é que, se der um bug naquela cadeia de operadores, um dev que não é mestre em RxJS vai passar horas só para descobrir onde colocar um console.log para entender o que está acontecendo. A lógica fica escondida dentro da mágica da biblioteca. E qual é a alternativa? A solução que o texto chama de mantível? A alternativa é uma função async await normal, chamada validateEnqueueMail. Ela é mais longa. Sim, tem um monte de if-else explícito para cada passo. Sim, tem logs em cada etapa. Com certeza. É um código menos impressionante. Muito menos. Mas a vantagem é devastadora. Qualquer pessoa, de júnior a sênior, que nunca viu o código, lê de cima a baixo em 5 minutos e entende o que acontece. Sabe onde pode falhar, como depurar e, mais importante, onde colocar uma lógica nova com confiança. E aí vem a frase-chave do texto. O código é produto, não performance de talento. Essa frase é muito forte. E ela leva a gente por uma conclusão meio desconfortável, que o texto aborda de frente. A insistência em soluções complexas, quando as simples já resolvem, pode ser uma forma de egoísmo técnico. É uma acusação forte, egoísmo. É. Será que é consciente? Ou é só um reflexo de como a indústria valoriza a senioridade? O texto sugere que muitas vezes é inconsciente. É um subproduto da cultura. A cultura da engenharia celebra o herói, o mago que resolve o problema super complexo. Então, para provar que é sênior, o engenheiro busca aplicar soluções complexas. Faz sentido. O autor diz que os engenheiros de maior impacto que ele conheceu eram, na verdade, vistos como chatos. Chatos? Por quê? Chatos porque insistiam em nomes de variáveis ridiculamente explícitos. Chatos porque vetavam uma biblioteca nova se só 2 pessoas no time conhecessem. Chatos porque preferiam duplicar 3 linhas de código a criar uma abstração que ninguém ia entender. Então esse ser chato, na verdade, é um ato de empatia. É uma forma de ter uma responsabilidade social com o time. Você não está escrevendo para você. Você está escrevendo para o próximo dev. Exato. E o texto pinta um retrato muito bom de quem é esse próximo dev. Não é o colega do seu lado, calmo, com o tempo. O próximo dev é você mesmo daqui a 6 meses, quando já esqueceu tudo. É o júnior que tem medo de perguntar para não parecer burro. Ou, o pior cenário,
é alguém em outro fuso horário, às 2 da manhã, com a produção fora do ar, tentando entender seu código sob uma pressão gigantesca. Nossa, eu já fui esse dev. Tentando entender uma variável chamada data no meio de uma função de 300 linhas. Dá um calafrio só de lembrar. Perfeito. O código precisa ser otimizado para esse pior cenário, não para o melhor. Isso muda tudo, até o jeito de documentar. A documentação passa a ser sobre o porquê e não sobre o quê. Isso. Em vez de um comentário inútil tipo implementa cache, um comentário valioso diria: decidimos não usar heads aqui. O motivo é que o ganho de latência foi de só 5%, o que não justifica a complexidade operacional extra. Isso é ouro puro. É deixar um mapa das decisões, inclusive das que foram rejeitadas. Outro exemplo que o texto cita e que eu adorei foi o de sinalizar o suficientemente bom. Ah, o da regex email, genial. Em vez de buscar a regex perfeita de 200 linhas, o código usa uma que funciona para 95% dos casos e um comentário explica. Esta regex é intencionalmente simples. O trade-off de cobrir os casos de borda não valia a pena. Isso poupa horas de alguém no futuro tentando melhorar algo que já foi uma decisão consciente. E com base nisso tudo, o texto chega numa proposição audaciosa, que é a verdadeira métrica de qualidade de código. E não é cobertura de teste, complexidade ciclomática, nada disso. A métrica é tempo até mudança com confiança. Tempo até mudança com confiança. Isso muda o jogo. Muda. Se um requisito novo chega e um dev consegue implementar em 2 horas com 90% de confiança de que não quebrou nada, esse código é de altíssima qualidade, ponto. Não importa se ele parece feio. E o contrário também é verdade. Se leva um dia inteiro e no final a pessoa tem só 60% de confiança. Mesmo que o código seja uma obra de arte da arquitetura, ele está falhando na sua função principal, ser um ativo que gera valor. Então, o que tudo isso significa na prática? Qual é o verdadeiro papel de um engenheiro sênior que adota essa mentalidade de produto? Ele vira o policial da simplicidade? De certa forma, sim, mas de um jeito construtivo. O texto descreve aquele dilema do sênior: otimizar para a admiração técnica dos colegas ou otimizar para o impacto no negócio. O primeiro caminho leva a palestras. O segundo, a produtos mais estáveis. Exato. O impacto real de um sênior se manifesta em recusar complexidade sem um ROI claro, em favorecer a simplicidade e, talvez o mais importante, em liderar pelo exemplo, ensinando os mais novos sobre esses trade-offs, em vez de só exibir a técnica mais brilhante. Mas o texto faz uma ressalva importante, né? Existe um lugar onde a sofisticação técnica é necessária. Sim, e essa nuance é crucial para não cair num dogmatismo. A elegância técnica é valiosíssima em sistemas de altíssima complexidade, com requisitos de performance extremos e que são raramente modificados. Tipo o núcleo de um banco de dados ou um scheduler de sistema operacional. Exatamente. Nesses lugares, o custo de um erro é astronômico, então a complexidade se paga. O problema é que 95% do código que a gente escreve não é isso. São APIs, CRUDs, integrações. Aplicar o nível de complexidade de um sistema crítico a um CRUD simples é o erro. Para a gente amarrar tudo. Então, a grande mensagem é que a engenharia de software madura entende que o código não é o fim, ele é um meio, é um ativo para construir valor. E a qualidade desse ativo não se mede pela beleza, mas pela utilidade, a facilidade com que ele pode ser entendido e modificado por todo o time. E isso me leva de volta àquela ideia dos melhores engenheiros serem chatos. Eles não eram chatos por capricho. Eram chatos porque entendiam que o impacto de longo prazo de um sistema claro e simples sempre supera a beleza de curto prazo de uma solução complexa. Exatamente. A senioridade, por essa ótica, não é saber a solução mais complexa, mas ter a sabedoria e a coragem de escolher a mais simples. E depois dessa nossa análise, acho que fica uma reflexão, né? Na próxima revisão de código ou na próxima decisão de arquitetura, qual vai ser o critério principal? A solução que impressiona os pares e demonstra um domínio técnico profundo, ou a solução que capacita a próxima pessoa a dar manutenção mesmo sob pressão e com menos contexto? E qual dessas duas posturas, no fim das contas, define a verdadeira senioridade e o maior impacto?